Olá, caríssimos, e estamos dando início a uma palestra sobre qualidade de vida. Meu nome é Anderson Dias, Pignata Cruz Macedo. Esse monte de nome para uma pessoa sozinha. Brincadeiras à parte, com 60 anos de idade, estou me propondo a repassar informações teóricas e práticas sobre qualidade de vida que eu tenho implementado na minha própria vida. Então, nós vamos ver hoje a respiração. Normalmente, essa palestra eu faço ela, né, na verdade é um curso, né, em que eu ministro com um tempo maior de duração. São 40 horas, onde a gente trata da questão da respiração, dos pensamentos, sobre o sono, sobre a alimentação e sobre exercícios. Eu sou servidor público do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, do IFBA, Campus Barreiras, palestra em diversas instituições públicas, né, e também privadas. Na UFOB, Universidade Federal do Oeste da Bahia, tenho feito essa palestra para os estudantes de medicina, de nutrição, de farmácia e vários outros estudantes. Em outras universidades, para os estudantes de fisioterapia, para educação física, né? Também tenho ministrado ela aqui na própria instituição do IFBA, Campus Barreiras, para os nossos colegas docentes, né? Os professores, os técnicos administrativos e para os estudantes também. Também já ministrei ela para a Polícia Militar da Bahia, né, o Batalhão de Barreiras, principalmente para os oficiais, para os veteranos e também para os soldados estudantes. Né? Muito interessante porque já fiz também na Universidade Estadual da UNEB, na verdade, né? A UNEB, a Universidade do Estado da Bahia, e também na Dom Pedro II, que é uma instituição privada, em várias prefeituras da nossa região também. Mas, vindo aqui para a questão que estamos abordando, a respiração ela pode ser vista também como uma questão de concentração e de foco. Mas nós vamos tratar no aspecto geral, onde a respiração é primordial para a nossa vida. Nós temos os outros pontos que nós vamos debater mais na frente. Um pequeno vídeo para nós darmos início, um vídeo de apenas 30 segundos. Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Façamos nossa vida valer a pena antes que seja tarde. Se motivar quando tudo vai bem, até os medíocres conseguem. Então, assim, é muito interessante nós entendermos que a palavra motivação é o que nos dá motivo para a ação. E aí é o grande desafio nosso nessa nossa palestra de mostrar para vocês essas informações que podem mudar a nossa intenção, a nossa vontade, a nossa performance diante das situações. Tratar de um assunto hacker e cracker, que normalmente se confunde muito, as pessoas confundem, trocando, na verdade, a denominação cracker por hacker. O hacker, na verdade, é o do bem, é aquele que ele tem uma busca por falhas no sistema para que possa eliminar essas falhas em benefício de quem conduz o sistema. Já o cracker, não. Ele invade com o objetivo de fazer o mal, né? De roubar senhas, de implementar coisas de insegurança, de ilegalidade, né? De transgredir aquilo que não é correto fazer. E aí nós vamos um pouco para frente com o filme Matrix, ou Matrix, né, como queiram, onde temos o
galã principal aí, meu xará, o Neo, né? Que é o Anderson, e também a Trinity com o Morfeu. E essa tríade, né, vai desenvolver um trabalho bem interessante nesse filme, nos mostrando, né, que o que é a Matrix, na verdade, né? Matrix, né? E aí Morfeu fala assim: estou tentando libertar a sua mente, mas eu só posso lhe mostrar a porta. Você é quem deve passar por ela. Uma outra passagem também, o Morfeu fala uma coisa interessante. Ele fala assim: já teve um sonho em que você tinha a certeza de que era real? E se você conseguir acordar desse sonho? Ou se não conseguir acordar, na verdade, desse sonho, como saberia a diferença entre o sonho e o real? Muito interessante, né? Essa história, ela se dá, né, no mundo das máquinas e o mundo da Matrix, né, o mundo virtual. E aí é bem interessante porque o hacker, o Neo, ele se infiltra com o objetivo de descobrir coisas que lhes dêem vantagem em relação às máquinas, porque as máquinas, elas cultivavam seres humanos para ter a energia delas, né, no que elas precisavam. Então, esses seres humanos eram, de certa forma, colocados em uma situação de um sonho, e esse sonho eles percebiam, né, entendiam que estavam vivendo uma vida real, que na verdade não, eles só estavam vegetando para poder dar energia para as máquinas funcionarem. E aí o Batman aqui fala uma coisa bem interessante, né? Matrix é uma espécie de falsa realidade, um conjunto de crenças e ilusões que somos condicionados desde criança a aceitarmos como verdades absolutas. Esse sistema de ilusões está presente não só no campo sentimental, mas em quase tudo na nossa vida. E prossigo dizendo que a qualidade de vida, nesse ano que nós estamos iniciando, ou em anos vindouros, né? O que você tem feito para melhorar a sua qualidade de vida? Aí é onde nós devemos analisar qual é o nosso principal ativo, como se fala na questão financeira, né? O ativo como bens, né? Mas, na verdade, o nosso principal bem é a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. E aí eu pergunto, como vocês estão lidando com a sua qualidade de vida? Com a sua respiração, com a exposição ao sol, com o sono, a hidratação, a alimentação, a suplementação também que é necessária, né? A suplementação alimentar, os exercícios, a meditação, a gratidão, que hoje já tem comprovações científicas, né? De que a pessoa sendo grata verdadeiramente, ela ativa substâncias orgânicas que nos dão mais prazer na vida, que nos dão uma satisfação maior, que nos dão felicidade. Então, a gratidão, ela tem o benefício. Só em ser grato, nós estamos sendo beneficiados. E aí, voltando à respiração, olha que interessante. Eu vou colocar aqui algumas questões para reflexão. Não precisa responder, é nós refletirmos sobre isso. Você tem certeza que está respirando adequadamente? A ansiedade, o estresse, a depressão lhe incomoda? Lhe falta sono na hora de dormir? Você consegue relaxar com facilidade? Sua digestão é perfeita? Como fica sua respiração em atividades de maior intensidade? Se subir alguns degraus de escada com rapidez, você se cansa fácil? Se realizar uma corrida breve, você se cansa? Como respirar corretamente? Eis a grande pergunta, né? Que nós vamos buscar responder nessa nossa palestra de hoje. Olha que coisa aqui. Você já percebeu que está respirando neste exato momento? A respiração ela ocorre de forma mecânica na nossa vida em 99%, né? Inclusive quando nós estamos dormindo. A respiração ela é mecânica. O nosso subconsciente se encarrega de realizar esse trabalho para que a gente não desgaste energia com isso. Mas, de certa forma, isso, na grande maioria das vezes, não é bom. Por quê? Porque a respiração ela conduz a nossa vida. Os antigos já diziam, né, que se você respirar, né, eles falavam assim,
quando você está muito, né, estressado e tal, está nervoso, pare e conte até 10. Porque o ato de contar até 10 é o ato de trazer para si o controle da vida, o controle do seu ato respiratório, né? Você respirar fundo, né? É você buscar ter de volta o domínio da sua própria vida. O nosso pulmão, ele é muito interessante. O ato respiratório em si é uma coisa assim maravilhosa. Você veja que nós temos as fossas nasais, né? Tem toda a parte que faz o nosso sistema respiratório, ele é bem complexo e muito interessante, que vai desde as nossas narinas até os alvéolos pulmonares que colocam em nosso sangue a oxigenação, que é distribuída com os batimentos cardíacos para todo o nosso organismo. Então, dos pés à cabeça, todos nós somos oxigenados através do nosso sistema sanguíneo, que recebe o precioso oxigênio nos alvéolos pulmonares. E aí, é uma coisa bastante interessante nós vermos que o pulmão ele tem um formato piramidal. Ele é pequeno em cima e é grande embaixo. E normalmente, quando a gente fala para uma pessoa, respire fundo, o que é que nós fazemos? Tentamos encher o peito, mas o nosso tórax ele não se expande. E a expansão é insignificante do tórax. Então, você não consegue ampliar muito. Já se você inalar para a parte baixa do nosso pulmão, que é a parte maior, nós vamos ter uma quantidade mais significativa. Vamos ter uma distribuição melhor desse fluxo respiratório. E vamos ter, inclusive, uma quantidade muito maior nessa respiração que nós fazemos, levando, direcionando para a parte baixa, para a parte do nosso ventre. E aí nós conseguimos, né, dizendo para vocês que nós temos um músculo, que é o diafragma, que ele, aqui abaixo das nossas costelas, né, mais ou menos nessa região, onde ele faz a movimentação justamente dos nossos pulmões para que a respiração aconteça. Então, se nós observarmos, nós temos um aparelho respiratório maravilhoso. As nossas narinas, que é por onde nós devemos respirar, elas são preparadas para o ato respiratório. Nós temos pelos nas narinas, nós temos o muco. Então, tudo isso é um funcionamento maravilhoso que faz com que o fluxo respiratório chegue até os nossos pulmões da maneira adequada, na temperatura correta, filtrado. E quando nós respiramos pela boca, isso não ocorre. Ele vai diretamente sem os filtros necessários para que chegue na temperatura também adequada. E aí nós prosseguimos dizendo que existe milhares de técnicas respiratórias com contagens do ato respiratório. Por exemplo, se nós fizermos a respiração quadrada, que ela ocorre em 4 fases, né? Que é a inalação profunda, a retenção máxima, a exalação total e a privação do oxigênio. Nós temos essa respiração chamada de respiração quadrada, porque são 4 partes da respiração. Nós podemos fazer ela com a contagem e podemos também ampliar essa contagem conforme a capacidade respiratória de cada um. Mas nós temos também uma outra técnica respiratória interessante, que é você inalar contando, por exemplo, até 4, você retém a respiração contando até 7, e depois você exala, prolongando o ato respiratório, contando até 9 ou mais. Porque quando você exala, prolongando o ato respiratório, lhe dá uma tranquilidade maior. Lhe dá, por exemplo, lhe tira de uma crise, por exemplo, de ansiedade, se você fizer essa respiração. Então, a respiração ela conduz a nossa vida para melhor ou para pior. E aí vem Friedrich Nietzsche, né, que fala uma coisa bem interessante, né? Às vezes, as pessoas não querem escutar a verdade. Por quê? Elas não querem que suas ilusões sejam destruídas. Mas a intenção nossa aqui é destruir o que é ilusão. E nós prosseguimos dizendo que aquilo que Nietzsche não, aí já foi quem falou isso, foi Morfeu no filme Matrix, né? Ele disse, eu só posso lhe mostrar a porta, você tem que atravessá-la. Então, prosseguimos dizendo que quando nós conquistamos a nós próprios, né, essa é uma tarefa muito maior do que conquistarmos os outros.
Porque em verdade, nós não nos conhecemos. Se nós nos conhecêssemos verdadeiramente, nós não faríamos tanta bobagem na nossa vida. E é a isso que eu estou conclamando para que nós busquemos essa autoobservação, a autognose, o autoconhecimento, para que a gente possa nos conhecer de verdade e podermos viver melhor. Então, um dos motivos é nós hackearmos o nosso sistema orgânico. Hackear é descobrir as falhas, né, para que a gente possa eliminar essas falhas e vivermos muito melhor do que vivemos atualmente. E aí Morfeu, vindo aqui um pouco para a história greco-romana, né, mais grega do que romana nesse caso, que Morfeu é o deus considerado o deus dos sonhos. Muitas vezes a gente confunde com Hipnos. Hipnos, de hipnotismo, né, é o pai de Morfeu. Ele é o deus do sono. Já o Morfeu é o deus dos sonhos. Por isso que às vezes a gente fala com as pessoas, né, que vá para os braços de Morfeu. Por quê? Morfeu vai nos dar sono e sonhos bem interessantes, né? Porque é considerado esse Deus que nos dá essa capacidade de dormir bem e de sonhar com sonhos maravilhosos. Então, voltando no filme Matrix, o Morfeu oferece ao Neo, né, a pílula azul e a pílula vermelha, justamente nos demonstrando, né, que nós podemos viver uma vida sem essas ilusões, uma vida real, uma vida que nós possamos aproveitar ao máximo as nossas capacidades orgânicas. E ele fala uma coisa bem interessante, o Morfeu, né? Você deve entender que a maior parte dessas pessoas não estão prontas para acordar. E muitos estão tão inertes e dependentes do sistema que vão fazer de tudo para protegê-lo. Inclusive matando, né, os grandes avatares da humanidade, como mataram Jesus de Nazaré, como Mahatma Gandhi, e vários outros, né, Buda, e todos que sofreram por tentar mostrar a verdade para as pessoas. Né? É a questão do mito da caverna de Platão, que também eliminou a vida de Sócrates. Né? E aí, olha que interessante, aquele que conhece os outros é sábio, aquele que conhece a si próprio é um iluminado. Aquele que convence os outros é forte, aquele que vence a si mesmo é poderoso. Aquele que conhece a alegria é rico, aquele que conserva o seu caminho tem vontade. Seja humilde e permanecerás íntegro. E curva-te e permanecerás ereto. Esvazia-te e permanecerás repleto. Gasta-te e permanecerás novo. O sábio não se exibe, por isso brilha. Ele não se faz notar e por isso é notado. Ele não se elogia e por isso tem mérito. E porque não está competindo, ninguém no mundo pode competir com ele. Lao Tse, no Tao Te Ching. Muito brilhante isso aí. E ela, na verdade, é um resumo de tudo isso que nós falamos aqui hoje. E aí, né, fica meu muito obrigado, minha gratidão a vocês que nos toleraram aqui até esse instante ouvindo, né, isso que nós estamos nos propondo. Não é a felicidade que nos faz ser agradecido, é ser agradecido que nos faz ser felizes. Gratidão.